Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, é, quando eu conheci a vela, a conheci através do meu esposo. Ele estava assistindo uns vídeos e tal, e eu achei bacana e me interessei. E cada dia eu fui me apaixonando cada vez mais pela vela e tal. E quando, nesse período, a gente achou um vídeo de um homem que chama Herman, né? Ele mora no barco, né? Lá em Angra, né? Na Marina Baracuí. E as aulas deles eram muito boas, né? E um dia eu falei pro meu esposo, olha, esse vídeo aqui é bacana e tal. Ele começou a assistir os vídeos do cara, né? E a gente foi vendo como que fazia, né? Mexer com as velas e tal. E aí quando a gente tinha dinheiro para comprar o barco, entrou a pandemia. E aí os barcos acabaram. Não tinha barco para vender, nem novo, nem usado, né? E porque o pessoal acho que ficou com medo de morrer, porque foi aquele caos, né? E acabou todos os barcos. E um dia a gente soube que tinha um barco para vender em Ubatuba. E a gente foi lá para conhecer. Só que quando a gente chegou lá, era um barco bacana e tal. Mas era bem antigo e como a gente tem que andar descalço no barco, a teca não tava legal, né? A teca tava assim, né? E começou a machucar meu pé. Eu falei assim, olha Pedro, eu não quero esse barco não. Meu esposo ficou meio nervoso e tal. Era o único barco que tinha. E aí eu falei assim, eu não quero esse barco. E o marido foi andando com a gente no bote, assim, né? No meio da marina, no meio das poitas e tal. E nós passamos por um barco. O rapaz fazia pouco tempo que ele tinha comprado o barco, ele deixou a gente conhecer o barco. Era um Delta 36, mas tava novo, parecia que tinha saído da loja. Parecia que tinha saído da loja, né? Tava trincando. Nossa, eu me apaixonei pelo barco. Falei pro meu esposo, eu quero um igual a esse. Não for um igual a esse, eu não quero. Mas não tinha para comprar, nem novo, nem usado, nada. Tinha que entrar na fila, né? Aí meu esposo pegou e comprou uma porta, né? De um 36 na Delta. Aí a gente ficou na fila. E o tempo foi passando nisso, quando um dia a gente soube que eu tinha um barco para vender em Angra, né? Na Marina Paracuí. Mas o cara não queria vender o barco, fazia pouco tempo que tinha comprado. E ele só vendeu porque entrou a pandemia, né? Ou ele vendia ou ele quebrava de vez. Ele vendeu o barco baixou. E aí, eu sou evangélica, sabe? Sei que muitos podem até não acreditar, mas eu vou dizer o que aconteceu. Antes de tudo isso, né? Quantos meses foi atrás, um dia eu fui na igreja, né? E durante a pregação, né? Veio uma palavra, e naquela palavra, né? A palavra falava assim: se eu ia cumprir o desejo, Deus é o meu pastor, do meu coração, né? Até o final do ano. Pois é. Então, aí a gente foi lá para fazer o barco e tal. Quando o homem me viu, ele falou assim: nossa, eles vão comprar o meu barco. Ele trouxe a esposa, né? Quando cheguei lá, nós vimos o barco, a gente gostou muito do barco. E a esposa do cara também era evangélica. Meu esposo ficou conversando com o rapaz em cima, nós ficamos na parte de baixo, a esposa dele. E todo do barco era cor de vinho. E a esposa dele falou pra mim assim, olha, quando eu vim comprar esse barco, eu trouxe uma garota de 11 anos comigo. E a menininha olhou pro teto e falou assim, tá vendo esse todo aqui, tia? Isso aqui é o sangue de Cristo, esse barco vai ser seu. E eles compraram o barco e tal. Mas aí, enfim, naquela noite, aquela tarde a gente fechou a compra e nós compramos o barco. A gente dormiu lá, passamos lá aquela noite e tal. Quando foi naquela noite, a gente estava passeando no pier e nós passamos por um homem, né? E esse homem, meu esposo olhou e falou assim, né? Parece que eu conheço esse homem. Eu olhei para trás e falei, não, tá daquele cara do vídeo que eu achei. Ele olhou para trás, era o Herman. No outro dia,
eu fui andar no pier, esse homem tava passeando com a filha dele, com a netinha, perdão. Qual é o nome da netinha dele? Era o meu nome, Helena, né? E o nome do barco é The Chosen, né? Vocês devem saber o que significa, né? O escolhido, a história de Jesus, né? Então eu creio assim que não foi nada de coincidência, né? Por tudo um propósito de Deus nas nossas vidas. E aí a gente tava super mega feliz com o barco e tal. E até um dia o marinheiro levou a gente para conhecer os barcos do outro lado, no outro pier. Quando chegou lá, eram uns barcos bacanas, lindos, né? Nós passamos em frente a um barco, tinha um casal em frente a um barco, um Delta 41. Aquela mulher deixou eu entrar para conhecer aquele barco, sabe? Aí eu me apaixonei pelo 41. Eu falei pro meu esposo, agora eu quero igual a esse, Pedro. Eu quero igual a esse. Eu falei assim, Helena, nós acabamos de comprar o nosso barco. E o 36 tá bom pra nós. Eu falei assim, eu sei, mas eu quero um barco. Um box com ar-condicionado. E aí foi eu, né, o marinheiro e o vendedor da Delta, né? E a gente acabou convencendo meu esposo, né, a fazer essa mudança. E aí ele acabou concordando, né, porque todo mundo falava que era só pôr o nosso barco à venda, que vendia rapidinho, né, tipo assim, dentro de uma semana. E porque ele ia vender o nosso para quitar, a gente daria entrada, né, venderia o nosso para pagar, para quitar, né, a gente não podia ficar com dívida e tal. E aí o tempo foi passando, né, e ele falou assim, eu vou ficar com o barco até determinado período, né? Mas a gente não ficar muito tempo sem barco e tal, depois eu vou vender. Quando chegou no período dele vender o barco, ele botou a venda. Não aparecia ninguém para comprar o barco, sabe? E o negócio foi apertando, chegando o período que eles tinham programado e tal, e não deu certo. E não parecia ninguém nem interessado. E aí eu peguei, meu esposo, ele não é evangélico, né? Ele não serve a Deus. E eu falei assim, olha Pedro, só tem uma coisa que dá pra fazer. Você concorda? Ele falou assim, o que? Eu faço qualquer negócio. Eu falei assim, olha Pedro, vamos fazer uma campanha? Ele falou assim, vamos. Como que eu faço? Assim, ó, você vai ler o Salmo 70 durante 7 dias, eu vou ler o 91. Ele falou assim, tá bom, eu faço, vamos fazer. Só que eu não falei pro meu esposo que eu ia fazer com jejum e coração, né? Porque o jejum ninguém pode saber que você tá de jejum. O jejum é só entre você e Deus. E assim fizemos, né? Só que sabe o que aconteceu? Durante esse período, né? A gente começou a aparecer as pessoas interessadas, mas dessas pessoas interessadas só tinha um que estava para fechar a compra, né? E aí, quando eu parei o jejum, o cara desistiu da venda. Ele desistiu da venda. E aí ele não, aí eu fiquei quieta, não falei nada com meu esposo, continuei orando, mas eu já sabia que era por minha causa, né? Aí eu peguei e falei, nossa, e agora, né? Aí terminou a campanha, não vendeu o barco. Meu esposo chegou em mim e falou assim, Helena, a campanha não deu certo, porque a gente não vendeu o barco. Aí o que eu fiz? Peguei, né? Fui orar de novo, né? O ser humano é terrível, né? Aí eu peguei e dobrei meus joelhos e pedi perdão a Deus, sabe? O rapaz voltou e fechou a compra. Fechou a compra. Comprou o nosso barco. Aí nós quitamos a dívida, né? E aí eu conversei com o rapaz e tal. Ele ia continuar com o nome do barco. Eu falei pra ele, olha, se você não se importa, o nosso barco vai ser o The Chosen II. E essa é a história do nosso barco, tá bom? Até a próxima, gente. Um abraço.